Meus irmãos, minhas irmãs, Pai do Senhor Jesus, em pé, como os irmãos ficaram já agora mesmo, e nós todos estamos, quero ler inicialmente a palavra de Deus, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 4. O versículo 12, mas eu vou querer a partir da metade dele, a parte B, mas eu pego ele todo para termos um entendimento aqui. Romanos 4, 12. E ele é também o pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, antes de ser circuncidado. Então, os irmãos podem repetir comigo a partir da palavra andam. Achou ela aí no meio do versículo? Vamos lá? Andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão. Tá? Andam nas pegadas, nas pisadas daquela fé que teve o nosso pai, né? Abraão é nosso pai, não é? Pai da fé, graças a Deus. Quantos podem orar para que Deus venha falar aos nossos corações? Eterno e querido Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, prestando culto ao Senhor, único Deus verdadeiro. Pai amado, obrigado por todos que aqui estão e aqueles que estão participando, ó Deus, através da internet, em seus lares, de muitas formas. Agora nos dê, no abrir da nossa boca, a palavra que o Senhor tem para o seu povo nesta noite, Senhor, para que haja aqui crescimento espiritual de fato. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Podem se sentar, meus irmãos. Deus abençoe. Graças a Deus. De fato, bem-vindos são todos, né? Aqui na casa de Deus. Uma certeza nós temos, mais de uma, né? Mas essa eu tenho certeza, Jesus está aqui, né? Ele prometeu e quando Jesus promete, pode descansar. Onde estiver 2 ou 3 congregados, reunidos em meu nome, na autoridade do meu nome, eu estarei no meio, né? Aleluia. E lá em Apocalipse, ele deu uma revelação para João, uma visão, aquele varão que andava no meio dos 7 castiçais, né? Jesus andando no meio das igrejas, aleluia, ele não abandona o seu povo. E onde Jesus está, então, um lugar maravilhoso, né? Muito bom estar. O melhor lugar no mundo para se estar é na presença do Senhor. Graças a Deus que aqui estamos. Eu vi o pastor Samuel orando, dizendo: Jesus, desperta, inquieta aqueles que ainda receosos não estão vindo aos cultos, né? E de fato que Deus possa estar dando ânimo novo, né? Revigorando, trazendo vigor sobre as vidas das pessoas para estar servindo ao Senhor nosso Deus. Graças a Deus. Mas parece que antes da pandemia não tinha mais do que isso aqui mesmo, né? Aqueles que amam a palavra estão aí, né? Amam o ensinamento, enfrenta tudo e aqui comparece para servir o Senhor. Mas o certo é que essa tecnologia também ajuda muita gente, né, que às vezes tem alguma dificuldade de vir. Também são edificados, né, quando estão aí, voltados para a palavra de Deus. Em uma dessas terças-feiras, eu estive falando aqui sobre gratidão. Hoje eu quero falar sobre fidelidade. Sobre fidelidade. Basicamente, a Bíblia nos ensina que fidelidade é lealdade. Ser fiel é ser leal. A fidelidade nossa, principalmente, como Igreja de Jesus, é fidelidade, lealdade a Deus e ao seu Evangelho. A palavra de Deus vai dizer lá em Coríntios, Paulo dizendo que o que se exige dos despenseiros, dos mordomos, é que sejam fiéis, seja achado fiel.
O mordomo é aquela pessoa que administra os bens do seu senhor, mas ele mesmo não tem nada. Não é? Eu não possuo coisa alguma. Quem tem as coisas é o seu dono, é o seu senhor, né? É o seu chefe. E ele tem a responsabilidade de administrar com fidelidade, com lealdade, os bens que não lhe pertencem, mas que lhes foram entregues por alguém que confiou nele, né? E todo crente aqui tem a chave da despensa. É o mordomo, um serviçal, é um servo na casa de Deus. Recebemos riquezas do Senhor, bens, não é? Da parte de Deus, talentos e dons, todos nós temos. O que se exige de nós então, no dispenseiro, que cada um se ache fiel ao seu Senhor, fiel à sua missão, ao seu chamado, ao Evangelho de Jesus e à pessoa do Senhor Jesus Cristo. É isso que se pede. Claro que é também confiabilidade, é certeza, quando se fala em fidelidade, né? Então, Deus é fiel, e a gente fala muito isto, e tem que falar mesmo com toda certeza, né? Fiel é Deus, Deus é fiel. E nós? Será que eu posso dizer, aquele irmão é fiel? Aquele pastor é leal? Aquela mulher é uma mulher fiel? Que Deus é fiel, isso é ponto pacífico, né? Agora, se pergunta é isto, e nós? Somos fiéis também? Estamos sendo leais a Deus e a sua palavra? A Bíblia diz em Romanos, aqui mesmo onde eu estou, né? Capítulo 3, o versículo 3, que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Não é Romanos 3 e 3, né? Se formos infiéis, Deus permanece fiel. Então, se formos, é porque há a possibilidade de não ser fiel. Há uma margem aí, não é? Não tem margem para Deus ser infiel. Porque diz, se formos, Ele não é. Se eu não for leal a Deus, e pode acontecer de alguém não ser, por isso estamos trabalhando a fidelidade, porque daqui para ali, há alguma situação que a pessoa não tem essa lealdade toda ao Evangelho, a palavra e ao Senhor, mas está dizendo que Deus não muda, né? Ele permanece fiel mesmo diante da nossa infidelidade, da nossa deslealdade. Os dons de Deus são sem arrependimento. Deus fica firme, como alguém pregou aqui outro dia, sobre o pai do filho pródigo, que nunca saiu da posição dele de pai. Ali é Deus. O filho foi desleal, foi infiel, mas o pai ficou na posição de pai, aguardando a volta do filho, né? Quando chegou, o pai não tinha mudado, era o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma proteção, o mesmo zelo, não é? Porque aquele filho pródigo, na verdade, ele queria a parte dele, mas não queria ser parte. Muita gente quer a parte, quer ser abençoado, mas não quer ser parte. Não quer ser igreja, mas quer a parte que a igreja pode oferecer, que Jesus pode oferecer. Não vale isso não. Para você ter a parte, você precisa ser parte. Nós temos que participar. Muita gente vai embora porque quer a minha parte, né? Eu não quero fazer parte. Eu só quero a bênção, eu só quero a solução, eu só quero a resposta, eu só quero isso e aquilo, mas ele não quer ser parte. E nós estamos, às vezes, permitindo isto, né? Na nossa maneira de ser, as coisas vão modernizando, né? Vão fugindo um pouco do centro do Evangelho, e a gente começa a concordar com essa atitude, conformar com esse tipo de pessoas, que só querem mesmo a parte, mas não quer ser parte. Igreja histórica, verdadeira, bíblica, cristocêntrica, que está baseada na palavra, ela trabalha a pessoa ser parte dela. Não vale, né? Eventualidades. Não, você tem que ser corpo, tem que ser membro, tem que ser igreja, tem que pertencer. Você pertence a qual igreja? Eu pertenço a tal igreja, a igreja de Jesus que congrega na Senador Gêmeos 715. Eu pertenço à igreja de Jesus que está na cidade tal, mas eu pertenço que tem tal liderança, né? Ali naquele endereço, é coisa certa. Não é essa coisa vagueante, né? Pessoas que ficam vagando de um lado para o outro.
uma coisa improvisada, provisória, que não tem firmeza, né? Fica se alimentando com manjares, né? Aqui e ali. Isto é um perigo, né? O que faz a gente criar muita gordura, faz a gente engordar demais, não é o seu almoço de cada dia, não é o seu jantar de cada dia, não é o café da manhã, é ficar beliscando daqui e dali, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai criando gordura. A pessoa fica alimentando em vários pastos, né? Em vários locais. Meu irmão, você não vai criar musculatura, você só vai ser uma ovelha gorda. Então, tem que ser parte, tem que ser igreja, tem que firmar os passos, né? E a Bíblia está dizendo aqui que nós temos que andar nas pisadas. Toma esse exemplo de um homem fiel, um homem leal a Deus, não é? Andar nas pegadas daquela fé do nosso pai Abraão. Olha, irmãos, se nós formos analisar um pouco a fé de Abraão, nós vamos entender primeiro que a fé de nosso pai Abraão era uma fé genuína. Essa é uma característica da fé que nós precisamos ter. Se você quer andar seguindo o exemplo de Abraão, porque andar nas pegadas, na pisada, é seguir o exemplo dele, é andar como ele andou, é ter a fé que ele teve. E eu quero destacar aqui então que a primeira característica da fé de Abraão, na qual eu andar de acordo com ela, é que ele tinha uma fé genuína. A Bíblia fala de fé não fingida, né? Então, Timóteo recebeu essa exortação, a fé não fingida. Então existe um tipo de fé aí que não é a fé de Abraão. E eu não posso andar nessas pegadas, eu não posso andar nessas pisadas. Não é caminho para crente verdadeiro andar. Fé não verdadeira, fé fingida. Meu Deus, que coisa triste, né? A pessoa iludir a si próprio, iludir os outros, dizendo que tem a fé, mas a fé dele não é autêntica, não é verdadeira, não tem fundamento na palavra, porque aqui diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Fé genuína é aquela fé gerada quando Deus fala, a pessoa pega aquela palavra, crê nela, acredita nela, toma posse dela, vai gerar uma fé genuína. Fé que Abraão possuía era uma fé porque ele ouvia a voz de Deus e cria naquela voz, vivia de acordo com ela, sustentava por aquela palavra. Era uma fé não fingida, porque ela tinha origem na palavra, na voz de Deus. As pessoas hoje estão se sustentando aí, não numa fé que é gerada pelo ensino da palavra, pela pregação do evangelho, mas por promessas ilusórias de muitos pregadores, muitos teólogos, muita gente, muitos segmentos aí, que ensina uma coisa, e ele tem uma fé, mas baseada numa premissa errada, não é? Em algo que não vai dar para ele a genuína fé na hora das batalhas, das guerras, nas lutas da vida. Não se mostra aquela fé genuína, porque ela não foi gerada através do evangelho verdadeiro. Mas Abraão ouvia a voz de Deus, né? Deus falava com ele sempre, e quanto mais Deus falava, mais a fé daquele homem se agigantava, mais a fé crescia. Por isso que é bom estar aqui, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir. Quem não empresta o seu ouvido a ouvir Deus falando, ele não vai crescer na fé. Porque a fé nossa tem que ser aquela fé que Jesus falou, né? Como o grão de mostarda. Pode ser pequeno a sementezinha, mas vai desenvolver na horta, vai crescer. É a fé que cresce, é a fé que agiganta. Então, andar nas pegadas daquela fé de Abraão é ter uma fé genuína. A fé de Abraão era uma fé que perseverava, né? A fé que persevera é a fé que triunfa. A fé que te leva até um certo ponto só, não é a fé de Abraão. Abraão caminhou e caminhou até o fim. Ele chegou no final da sua história, da história que Deus tinha traçado para ele, porque era uma fé que perseverava. Mesmo, aqui diz uma passagem assim, contra a esperança, ele creu. Contra todas as evidências, ele creu.
e perseverou. Não tem esperança. Para isso aí não tem remédio, para isso não tem jeito. Abraão tinha uma fé que perseverava. Andar nas pegadas da fé, daquela fé, é você continuar firme. Tem luta, tem embates, tem obstáculos, tem muralhas, não é? Tem mares na frente, tem rios, tem tribulações, mas você persevera nas orações, persevera nos jejuns, persevera na palavra, na doutrina. Hoje eu estava falando sério com o Henrique, que eu estava conversando sobre isso, né? A Bíblia fala que você permanecer na doutrina que aprendeste, né? Hoje tem muitas inovações, doutrinas novas, estranhas, e a pessoa vai atrás disso. A palavra diz: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Permaneça na doutrina que você aprendeu, sabendo de quem você aprendeu. Eu aprendi com homem de Deus, com mulher de Deus, pessoas que tinham vida no altar, consagrado ele era, tinha temor de Deus na vida, vivia a Bíblia o tempo todo, aprendi com ele. Então fica firme, sabendo de quem você aprendeu. Persevera. Perseverança é uma virtude muito grande, né? Por isso que você precisa ter o dom da fé, né? Porque diante de um grande obstáculo você se agiganta. O dom da fé é aquela fé de Abraão que enfrenta os obstáculos, que não recua, mas persevera, continua crendo, né? Contra a esperança ele creu e alcançou a bênção. Esta é a pisada de Abraão. Deixou marcas para a gente, são exemplos, né? A fé de Abraão era uma fé que confia, que descansa, né? Como Abraão descansava em Deus, né? A gente tem muita dificuldade, luta contra nós mesmos, né? Todos nós temos que confessar nossas fraquezas. Por isso que os discípulos falam assim: ajuda-nos na nossa incredulidade, né? Nessa fraqueza que a gente tem. Mas eu tenho que olhar para Abraão e andar nas pisadas dele, não é na minha, né? É nas pisadas de Abraão, que confiava e descansava. Muito difícil isso, né? Por isso que alguém fez um hino muito certo, né? Como se Deus estivesse dizendo: o teu trabalho é descansar em mim. E isso dá trabalho para a alma da gente, para o espírito da gente, não é? Para o temperamento da gente. Mas o meu esforço, o teu trabalho é aprender a descansar em mim. Quando isso acontece, irmão, e eu tenho vivido isso algumas vezes, hein? Tem dia que custa a gente acalmar o coração. Mas quando você consegue ter essa fé de Abraão aqui, ó, fé que confia, descansa, aí você tem paz. Aí você alcança a bênção, né? Porque a Bíblia diz que aquele que confia em Deus não será confundido. Agora, eu hoje estava pensando nisso, né? Confia no Senhor de todo o seu coração. O que é isso? Confia no Senhor, é não ter no seu coração espaço para dúvida. Não dá margem para incertezas. De todo o coração, confiar em Deus é se jogar mesmo. Isso é pegadas, é pisadas de um homem de Deus. Andam nas pegadas daquela fé de Abraão. É uma fé que obedece, né? O que diz lá no começo da história de Abraão? Abraão, sendo chamado pela fé, obedeceu. É esse tipo de fé que nós precisamos ter, uma fé que obedece. Deus está mandando, obedece. Saiu sem saber para onde ia, mas obedecendo. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, dirige para uma terra que eu vou te mostrar. Pode confiar e descansar. Ele caminhou confiando e descansando, mas ele obedeceu. Fé que não tem condição de obedecer, não é a fé de Abraão. Eu tenho fé, mas eu tenho dificuldade de obedecer o Evangelho. Eu tenho fé, mas eu não obedeço a voz de Deus.
não é as pisadas de Abraão. Fé verdadeira é a fé que obedece. É difícil. A Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Deus não exige uma coisa além da que a gente pode suportar. Mas tem que ter fé para obedecer o que Deus está orientando, mandando na sua palavra. Tem gente que lê a Bíblia e fala, podia tirar isso da Bíblia, né? Seria mais tranquilo para a gente, para obedecer. E tem gente que tem coragem de tirar mesmo, né? Tira esse versículo aí, né? Tira essa passagem. Esse negócio não é para nós, não. Facilita o caminho, né? Mas aí é querer tornar largo o caminho que é estreito. Né? Ninguém está autorizado a fazer isso, né? Não. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas leva a vida. Mas tira isso aqui para o caminho ficar mais largo para a gente um pouco. Facilitar mais a vida de pureza, de santidade. É dificuldade, ele não tem fé para obedecer. Não tem fé. Mas se obedecer, você vai ter grandes experiências com Deus. Tá? Pela fé. A fé de Abraão era uma fé que se fortalecia cada vez mais, né? Aqui diz, é uma fé que glorificava a Deus. Abraão se fortaleceu na fé. Que jeito? Dando glória a Deus. Dando glória para Deus. Se fortaleceu na fé, honrando a Deus. E honrar aqui não é só falar glória a Deus. Tem que falar, né? Com a boca confessar. A sua boca tem que falar glória a Deus. O assembleano gosta de falar, né? Assusta os batistas. Glória a Deus. Aleluia. Bom, mas honrar aqui é um pouco diferente. Ele honrou a Deus com a sua fé. Foi na prática, né? Na prática. Paulo, por exemplo, mostra a palavra honrar. O que é honrar? Ele fala, honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. O que ele está mandando? Cuide delas, financeiramente. Depois fala, aos presbíteros que presidem sobre vós no Senhor, honra eles, com dupla honra. Ah, eu amo, não, honrar aqui é o sustento do obreiro. É coisa prática. Não é? Do jeito que honrar a viúva era cuidar financeiramente, honrar pastor e obreiro é cuidar financeiramente, coisa que a gente faz muito bem, não é? Mas está honrando é assim na prática. Abraão honrou a Deus na prática. Quando Deus pede o seu filho, ele leva o filho ao sacrifício, e aquilo honrou a Deus. Glória a Jesus. Essas são as pisadas, pegadas que ele deixou, que a gente vai nesse rastro aí. Vamos nos dando bem, andando nas pegadas daquela fé que tinha Abraão. E esta fé, ela é recompensada, né? Veja que Abraão honrou a Deus. Também, um dia ele encontrou um tal de Melquisedeque, voltando de uma guerra. Ele estava levando muitos despojos, né? Abraão foi lá e conquistou uma grande vitória contra 4 reis que tinham invadido Sodoma, levado o sobrinho dele preso, aquela coisa toda. Ele encontrou um tal de Melquisedeque, que a Bíblia diz que era rei de paz, rei de justiça, rei de Salém. Era um sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão honrou a Deus com os dízimos, né? Ele entregou o dízimo de tudo. Isto é fé. Ele honrou pela fé, né? Fé. Fidelidade. Mais do que fé, aqui é fidelidade. Fidelidade. Entregou os dízimos de tudo. E muita gente é contra. Mas se você quer andar nas pegadas de Abraão, ande direito. Em tudo. Não, isso aqui eu vou pular, né? Vou dar um salto aqui, porque Abraão deu uma pisada aqui fora, né? Não, meu filho, pisa em cima. Ah, maldismo, Abraão falou lá no começo da história. Ainda bem que é, né? Porque ensinou um princípio para nós. O dízimo é um princípio. Dizendo, olha, você é mordomo só. Tudo que está na minha mão pertence a Deus. Eu não sou dono de nada. E esse é um gesto de reconhecimento que Deus é o Senhor de tudo e que eu sou mordomo. Deus não quer que eu devolva tudo, mas faça um gesto.
de reconhecimento da minha grandeza, da minha soberania, que eu sou dono do ouro, da prata, dono de todas as coisas. Abre mão. Isso é a capacidade de você mostrar que você não é avarento, que você não é apegado, não é dominado. Quando você consegue entregar para o Senhor, parte. Se nós formos para a história de Jacó, que andou nas pegadas do avô dele, andou nas pisadas do avô. Eu estava vendo o pastor Enoque aqui e me lembrando, de outra lição que Jacó nos ensina. Quando Jacó fugia do seu irmão, indo lá para Padã Arã, a casa lá do Labão, buscar amparo, e também achar a companheira dele. Depois que ele teve aquela visão, aquele sonho que ele sonhou, uma escada, os anjos subiam e desciam e subiam. O Enoque explicou por que é, negócio que sobe ou desce e sobe. E até hoje eu estou pensando o que é isso. Olha, ele acordou e falou: Deus está neste lugar. Aqui é a casa de Deus, é a porta do céu. Eu não sabia. E aí ele fez um voto. Ele fez um plano, uma proposta, um propósito com Deus. E ele pediu algumas coisas que todo crente que anda nas pegadas de Abraão, que Isaac andou e que o neto Jacó andou a partir de certo ponto, ou desde o começo, Ele falou, quando ele acordou, ele disse o seguinte, além do que eu já falei, ele falou: olha, quero fazer agora um compromisso com Deus, um voto agora. E eu quero pedir 4 coisas para Deus, e vou prometer 3. É sempre assim, A gente pede mais e promete menos. O que ele pediu para Deus? Primeira coisa que Jacó pediu para Deus: se o Senhor for comigo, se a sua presença for comigo, se eu contar com a sua presença. Olha que homem inteligente, irmão. Nessa jornada, irmão, primeiro pedido dele: eu quero a presença do Senhor comigo. Olha, irmãos, para onde nós vamos, para onde eu for, para onde caminhar, em direção eu for, para andar nas pegadas dos patriarcas, precisa ter isto. Se a tua presença for comigo, se eu puder contar com a tua presença. Primeira coisa, presença de Deus. Se o Senhor me guardar. Primeiro ele pediu presença, depois proteção. Se o Senhor me guardar durante a viagem. Nessa viagem eu preciso de proteção. Na viagem da vida, na caminhada da vida, estamos passando por aqui, eu preciso da presença de Deus todos os dias. E eu preciso da proteção de Deus. Se o Senhor me der pão para comer, vestes para vestir. Isso se o Senhor me der provisão. Isso aqui é tudo que o homem precisa, Paulo ensinou: vocês tendo o que vestir, o que comer, fique satisfeito. Isso aqui está falando de provisão durante a caminhada da vida. Primeiro, eu peço a presença. Segundo, a proteção. Terceiro, a provisão. E se em paz, se eu tiver sucesso na vida, se eu prosperar e voltar para a casa de meu pai, em paz. E a raiz da palavra prosperidade é paz. Se eu voltar próspero, inteligente. Isso é andar nas pisadas de Abraão, dos patriarcas. Primeira coisa: o Senhor será o meu Deus. Até hoje eu estou ouvindo dizer que o Senhor é o Deus do meu avô, é o Deus do meu pai, mas eu estou fazendo um compromisso aqui, uma aliança com o Senhor. O Senhor será o meu Deus e eu não terei outro Deus diante de mim a não ser o Senhor. Outra coisa: vou edificar casa para o Senhor. Crente tem que fazer isso, irmão. Tem que fazer isto. O Senhor é o meu Deus, e eu vou edificar a sua casa, edificar a sua igreja. Eu vou ajudar a construir a igreja do Senhor,
a edificar o corpo de Cristo na terra. Eu vou investir alto aqui. E de tudo quanto o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. É um princípio que ele aprendeu com o avô, com o pai. A fé que habitava na tua avó Lloyd, tua mãe Eunice, e habita em ti. Habitava no avô, no pai e em mim. Tudo que o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. Agora, irmão, está falando tanto em dízimo, irmão. Chega o Velho Testamento cheio de dízimo. Entra no Novo, não tem assim um mandamento para dar dízimo, para devolver o dízimo. Mas de cara, você dá em Atos dos Apóstolos, o povo está entregando tudo agora. No Outro Testamento era 10, agora não, vendia propriedades, casa, fazenda, entregava tudo. Mudou, né? Paulo falou que os irmãos de Corinto, numa campanha lá, era para dar conforme a capacidade financeira de cada um, porque é de acordo com a sua capacidade financeira, mas que eles deram muito além do que podia. A capacidade excedeu a capacidade financeira de dar. Tem gente chorando por causa de 10 aí. O Novo Testamento ensina que tem que dar tudo. Claro que não vamos querer tudo, né? Aqui não tinha um norte ainda, começando a igreja lá. Aqui o povo de Jerusalém, na verdade, o coração abriu, o negócio é céu, é igreja, as coisas do Senhor. Foi abrindo mão, depois uma pobreza na igreja, né? A pessoa vendeu a sua fonte de renda. Precisava fazer campanha no mundo inteiro para os pobres de Jerusalém, os crentes pobres de Jerusalém. Mas veja como era voluntário, como era espontâneo, como era fruto, não é, de uma verdadeira fé que eles tinham e fidelidade a Deus. E tem gente com dificuldade hoje, não é, de dar uma pequena ajuda daquilo que Deus colocou na sua mão, não é, tudo que Deus colocou em nossas mãos. Deus põe tudo e exige tão pouco da gente, né? É bom que não seja mandamento mesmo, né? É bom que seja voluntário, que seja espontâneo, né? Seja um gesto de gratidão, de fidelidade a Deus, de reconhecer que eu sou mordomo e Deus é tudo. É muito melhor do que a pessoa querer fazer uma barganha com Deus, com o dinheiro dele, com o dízimo dele. Não, melhor que seja assim. Às vezes que a Bíblia cita no Novo Testamento a palavra dízimo, cita por 4 vezes no Novo Testamento dízimo, está escrito lá, não é? Era indiretamente falando de um outro assunto, né? Como Jesus diz lá em Mateus 23, depois de Lucas, a mesma coisa, né? Ai de vós, fariseus hipócritas, que dizimais o endo, o hortelã, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a justiça, a misericórdia e a misericórdia. Deveis fazer essas coisas e não esquecer aquela, não omitir as outras. Jesus não aboliu o dízimo ali, né? Mas também não estava ensinando sobre isso. Estava dizendo, olha, vocês têm que parar com esse negócio. O mais importante da lei é a justiça, é a misericórdia. Está acima de dízimo, de dinheiro. Jesus ensinou foi isso. Depois ele falou do publicano, né? Chegou lá, olha, eu sou isso aqui, dou o dízimo de tudo que eu tenho, né? Por causa disso ele estava se arrogando, né, de perfeito. Não, você não está fazendo nada mais do que um dever de reconhecer a soberania de Deus, um gesto de gratidão, de fidelidade, lealdade a Deus, como Abraão fez. É pisada de Abraão, Abraão pisou aqui, eu piso também, ué. Quer saber se é mandamento, se não é, se é lei, se é fora de lei. Eu imito o meu pai chamado Abraão na fé, ando nas pegadas dele. Vocês estão entendendo? É o meu irmão senador que fala, você está entendendo? Fique em pé comigo. Já entendeu? Tá bom. Olha, irmãos, andam nas pisadas daquela fé. Quanto mais eu podia falar, né? Onde esse homem pisou e como, que tipo de fé, a natureza da fé dele.
que é uma fé que agrada a Deus, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem lealdade ao Evangelho, sem lealdade a Deus, em tudo, né? Que a Bíblia diz ser fiel em tudo. Não é fiel aqui e ali, não. Nisto eu sou, naquilo eu não sou. Jesus, deveis fazer aquilo e não omitir estas. Serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Aleluia. Leal a Deus. Jacó falou: o Senhor será o meu Deus, eu não vou te trair. Não terei outros deuses. E ele foi fiel a isto, né? Abraão foi também. No meio da idolatria, no Egito, lá mesmo na terra de Canaã, naqueles amalequitas lá, que povo cheio de Deus, né? Ele nunca se contaminou. Irmão, os deuses modernos que estão por aí não podem atrair crente. Você não pode estar adorando os deuses modernos que estão aí espalhados para tudo que é lado. Ídolos e mais ídolos. Não, eu fiz uma aliança. Se o Senhor for comigo, a sua presença está comigo, Ele tem me dado provisão, proteção, tem me prosperado, então só Ele será o meu Deus. Você pode levantar a sua mão comigo e agradecer a Deus e pedir: Senhor, me ajuda a ser mais leal. Nosso Deus e Pai,